Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quarternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que o anjo do Senhor, eita glória, vai recebendo aí, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, despertou, disse: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, e disse mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Aleluia. Podem você sentar. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos fala sobre a ascensão de Jesus, mas fala sobre a descida do Espírito Santo. Jesus faz uma promessa de que quando ele fosse ao céu, quando ele subisse ao céu, que ele enviaria o Consolador, que ele enviaria o Espírito Santo que está aqui nesta manhã, que os discípulos não ficariam sozinhos. Ele dá uma promessa aos discípulos. Ele fala assim: olha, não vos deixarei órfãos. Ei, esta promessa ele não só deixou aos discípulos, ele deixou a mim, ele deixou a você. Ele não te deixou órfão. Ei, você não está órfão, você é amparado, você é filho, você é cuidado pelo Senhor. Ei, receba algo do Senhor nesta manhã. E a Bíblia vai dizer que no livro de Atos, no capítulo 1, Atos dos Apóstolos, e vai dizer que Jesus sobe, mas ele fala com os discípulos: ficai em Jerusalém, Karina, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele dá uma ordem, mas no versículo 1, no capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas. Tem testemunha do Senhor aqui. A igreja é o princípio da continuidade. Ali estava uma igreja sendo criada, ali estava uma igreja sendo informada, que chegou até aqui nos nossos dias. E a Bíblia vai dizer que aquela igreja, em Atos 2, Pedro pega, o Pedro que tinha negado a Jesus, o Pedro que tinha se acovardado, um Pedro diferente. Mas em Atos 2, a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos, Atos 1,14, no mesmo lugar, e perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Tinham tudo em comum. Mas no livro de Atos 2, Pedro estava com a igreja reunida. De repente, que vai acontecer. O haja de Deus vai acontecer na sua vida. Vai ser de forma diferente, vai ser de forma sobrenatural.
E a Bíblia vai dizer que de repente veio do som, veio um vento, um som, e línguas foram repartidas sobre aquela igreja, e desceu o Espírito Santo, e ali foram batizados e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Só que é o seguinte, o Espírito Santo desceu, pastor Erivelto, mas só que é o seguinte, a perseguição chegou junto. Ei, você vai receber uma bênção do Senhor, vai receber uma vitória, vai ser cheio, mas daqui a pouco o inimigo vai se levantar para destruir, vai se levantar para guerrear contra você. Mas eu tenho uma palavra para você, que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Levante essa mão aí e comece a glorificar, e comece a receber, porque quem que te guarda é o Senhor, que não dorme, que não tosqueneja. E a Bíblia vai dizer que Atos capítulo 3, Pedro e João sobe já cheio do Espírito Santo. É diferente. Sobe ao templo para orar na hora nona. Ei, quantos períodos de oração você tem tirado por dia? Adriana, mas eu não tenho tempo. Mas eu trabalho muito. Vai orando no teu trabalho, fica lá em oração, vai orando, lavando vasilha, lavando roupa, vai falando com Deus, coloca um louvor, vai fazendo isso. Sabe por quê? Cadeias vão sendo quebradas, Deus vai abrindo os céus, Deus vai trabalhando. Quando você se move, quando você faz, quando você age, Deus também trabalha. Pedro sobe ao templo. Pedro, João, Gabriel sobe ao templo para orar, a hora nona. E a Bíblia diz que a porta do templo era formosa. Alguns estudiosos dizem que era lindo, era muito adornada, mas ali havia um contraste. Tinha ali um coxo, um paralítico à beira daquele templo, a porta daquele templo, pedindo esmola. E Pedro fala assim, ele fala assim, olha, dá alguma coisa aí. Quando Pedro e João chega ali para subir, mas ele fala assim, olha, Pedro fala assim, olha, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. A Bíblia vai dizer que aquele coxo, ele entra no templo pulando, glorificando a Deus. O que você tem para oferecer àqueles que precisam? O que a igreja tem a oferecer àqueles que precisam? Você tem uma oração, você tem uma palavra, você tem uma palavra do Senhor, uma palavra de conforto, de consolo, um abraço. E a Bíblia vai dizer que ali começou uma grande perseguição. Havia milagres, sim, mas havia também perseguição. Mas Jesus fala assim no livro de Mateus: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem, mentirem, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Assim fizeram os profetas que vieram antes de vós. Ei, está perseguindo, alegre, está maltratando, alegre, exulte ao teu Deus. Ei, erga a cabeça, olhe para o céu e diga assim: Senhor, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. E a Bíblia vai dizer que no livro de Atos, ainda no capítulo 5,
A Bíblia vai dizer que pegaram os apóstolos e lançaram na prisão. Mas só que veio um anjo e abriu, Tuane, a porta da prisão e os apóstolos saíram. Ei, e aí? É Deus trabalhando. Ei, tem portas que você não vai conseguir abrir. Mas Deus manda dizer nesta manhã que as portas que você acha que estão fechadas, se você crê, hoje serão abertas pelo poder do nome de Jesus. Ei, portas abertas, prisões caírem por terra, cairão em o nome de Jesus. Em Atos 12, a Bíblia vai dizer que no capítulo 11, Tiago já fora morto, a espada. Um dos mártires, Estevão, também já tinha sido morto. E agora Tiago, entre os apóstolos, ele recebe aquela sentença de morte. Pedro também é encerrado, é colocado numa prisão. Aí Herodes fala assim, olha, naquele mesmo tempo, um tempo em que o rei Herodes estava com a perseguição ferrenha. Agora eu mato, agora eu encerro, agora eu acabo com esses crentes, agora eu acabo com esse negócio de Espírito Santo, agora eu acabo com esse negócio de milagre. Ah, mas não acaba não. Ei, quem começou a boa obra é fiel para terminar até o dia. Deus já começou a boa obra na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Ele vai terminar. E prisões vão cair e barreiras vão... você não está entendendo? Levante essa mão e glorifique ao Senhor. E a Bíblia diz que Herodes, no versículo 2, vendo que isto agradava aos judeus, essa perseguiçãozinha, que ele achava que podia alguma coisa. É assim que Deus faz. A Bíblia diz que ele continuou. Ele manda prender Pedro. E havendo prendido, ele encerrou na prisão sobre 16 soldados. 4 de um lado, 4 de outro. E lá estava quem? Pedro, o apóstolo. A Bíblia diz, interessante, meus irmãos, quando você vai ler a Escritura, no versículo 5, a Bíblia diz que Pedro era guardado na prisão. Entenda isto. Tem coisas que Deus vai te colocar, é para te guardar. Tem coisas que Deus vai te colocar, é para te esconder. Ei, você está achando que está difícil? Deus está te guardando. Deus está te escondendo. Deus está te protegendo. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus. Após a festa da Páscoa, eu vou apresentar esse homem morto. Essa era a intenção, a execução de Pedro. Só que a Bíblia diz que Pedro era guardado, irmã Madalena, na prisão, guardado. A Bíblia não diz que Pedro estava preso, não estava guardado. Está aqui, mas a igreja, só que tem um mais aqui. Mas a igreja fazia contínua oração por ele. Talvez você tenha passado um tempo difícil, um tempo de adversidade. E talvez você diga assim, mas olha, pastor, eu tenho orado tanto tempo, não estou conseguindo. Deixa eu te dizer uma coisa. Continue orando. Continue orando. Eu imagino aquela igreja lá. Deus, Tiago foi. Agora vai Pedro. Senhor. E me faz lembrar quando nós tínhamos adolescentes, éramos adolescentes. Aqui estava o pastor Antônio de Paulo pregando. Solta Pedro, lembra, pastor Fábio? Solta Pedro, liberta
Pedro. Solta Pedro, lembra isso? Solta Pedro, liberta Pedro. Solta Pedro e liberta Pedro. Ei, solta Pedro e liberta Pedro. Solta Pedro e liberta Pedro. Olha bem, lá a igreja estava orando. Pedro estava preso sobre uma prisão ferrenha, sobre ordem terrível, sobre sentença de morte. Mas tinha uma igreja que orava. Ei, se você orar, se eu orar, não, você não está entendendo. Se você orar, se você continuar, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não pare, não. Continue na perseverança, na oração. Paulo fala assim aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Orai sem cessar. E a Bíblia diz que quando na noite, o mais interessante é que na noite em que Herodes, que antecedia o dia que ele seria morto, a Bíblia diz que ele estava entre dois soldados, né, os quaternos, e dois soldados prendiam as suas mãos. E a Bíblia diz que ele dormia. Como dormir? Como entender os mistérios de Deus? Como dormir, sabendo que o Tiago já tinha sido morto, ele seria o próximo. Como dormir em meio à adversidade, como dormir em meio à tribulação, como dormir em meio quando tudo não temos nada, quando não temos ninguém para nos ajudar, mas nós temos o grande Eu Sou, nós temos o Todo-Poderoso, nós temos aquele que segura em nossas mãos e diz: não temas, não temas, não temas, não temas. Isaías 41:10, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. No entanto, descansa. Dorme. Relaxa. Relaxa. Você está assim, tenso. Por quê? Ei, confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração. E Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro dormia. Que Pedro dormia. Mas, deixa eu te dizer uma coisa. João capítulo 21, no versículo 18. Jesus já tinha falado com Pedro. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Você quando era jovem, quando era mais moço, você fazia aquilo que te ia pela cabeça. Mas quando fores já mais velho, você será levado, né? Então Pedro sabia, porque ele já tinha tido uma promessa. Ei, quem tem promessa não morre antes que Deus permita. Pode ser sim, qualquer que for a sentença. Aí Pedro ficou assim: não, tranquilo. Pode fazer o que você quiser. E a Bíblia diz que uma luz, veio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E disse assim: olha, Pedro, levanta-te, depressa, depressa. Como eram as prisões, segundo historiadores, eram lugares sombrios. Algumas eram subterrâneas, eram lugares escuros, eram lugares difíceis, eram lugares, eu imagino, da opressão espiritual e talvez muita escuridão. Mas a luz do Senhor é da escuridão que a luz brilha. Quando Jesus chega na sua casa, o que está escuro vai ficar claro, o que está escondido vai vir à tona. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é a luz que brilha nas trevas. E o anjo disse assim para Pedro: Pedro, levanta-te, cinge as tuas sandálias. E a Bíblia diz que Pedro assim o fez. E disse assim: lança
suas costas. E saindo, o seguia. Mas o mais interessante é que a gente aprende aqui nessa prisão. Essa prisão, o anjo passa com Pedro a primeira porta. Passa com Pedro a segunda porta. Ninguém vê, pastor Fernandes. Ninguém vê. Sabe o que acontece? Quando Deus trabalha, não é para o ser humano entender, não é para o ser humano ver, não. O que é natural não entende o sobrenatural de Deus. Ei, a Bíblia diz que ele passa a primeira, passa a segunda, ei, e a terceira era o portão de ferro que dava de frente para a rua. A porta se abriu e lá vai Pedro e o anjo, lá vai o anjo e Pedro e o anjo e Pedro. Ei, o Senhor vai contigo, o Senhor vai com você. Você não entende, mas Ele está nesta manhã dizendo assim: olha, eu estou abrindo portas, e se você não vai receber, eu recebo, Senhor. Eu quero portas abertas, na minha casa, quero no meu ministério, quero nesta igreja, quero no meu trabalho, portas abertas. E Pedro ficou assim. Pedro achava que estava sonhando, irmã Sandra. Estava sonhando. Não estava sonhando. Aí quando a Bíblia diz que quando eles percorreram o lado todo da rua, o anjo se apartou de Pedro. Quando ele torna assim, ele pensa assim: agora sei que o Senhor verdadeiramente enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo o que o povo judeu esperavam. Mas eu tenho um lugar para ir. Eu tenho um lugar certo para ir. Eu vou na casa da irmã Maria. É uma casa que tem oração. Ei, qual é o lugar que você está indo? Está indo para casa da vizinha fazer o quê? Vai para oração, vem para oração. Ei, vai ler Bíblia, vai ouvir a palavra, vai ouvir louvores, vai cantar no jardim. Jesus Cristo clamava: com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, quando o mal me cercar, quero estar em constante oração. É oração. É oração. O hino 296 vai dizer que no jardim Jesus Cristo clamava quando os ímpios o foram prender. Mas aí o refrão diz assim: com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Breno, daqui a pouco, estou no meu jardim. Vamos lá. Aí o que acontece? Pedro vai. Quando ele chega na casa da irmã Maria, e lá está Pedro batendo na porta. Aleluias! Ei, porta de ferro, Josiane, Jesus abriu. Mas porta de madeira, Pedro bate. E ele bate uma vez. Aí vem a Rod, vem a menina. Sempre tem uma, né? É Pedro que sempre tem uma, né? Tem uma Adriana na vida. Mas tem sim. Aí chega assim: é Pedro. Não. É Pedro, tá ali. Oh, aleluias. Aí a Bíblia diz, batendo a porta, chegou a menina chamada Rod. E conheceram a voz de Pedro. Mas de tanta alegria, eles não abriram a porta. Mas ela correu para dentro e anunciou que era Pedro. Mas Pedro continua batendo. Ele continua batendo. Ele fala assim, ó: fiquem quietos. Eu estou aqui. Fica quietos. Ei, você vai falar assim para os homens: quem me deu foi o Senhor. Quem abençoou a minha casa foi o Senhor. Quem abriu a porta foi o Senhor. Não foi homem. Ei, não foi homem. Não foi governo. Não. Quem abriu a porta, foi Deus. Foi o Senhor que cuida de mim. Foi Ele. Aleluias. E a Bíblia diz
Pedro, ele foi para um lugar de oração. Hoje Deus está nos chamando a vir para este lugar de oração, a este lugar de comunhão, uma igreja que busca, uma igreja que ora. Nós vamos ver José, lá no livro de Gênesis, passando pela prisão. Nós vamos ver Jesus, Mateus 26, passando pela prisão. Nós vamos ver agora Pedro, no livro de Atos 12, passando pela prisão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nesta manhã, a Herodes tinha cadeias, a igreja tinha comunhão, Herodes tinha soldados armados, a igreja tinha unanimidade, a igreja, Herodes tinha os melhores equipamentos de segurança, tinha prisão de 3 portas, a igreja tinha contínua, tinha fervorosa oração. A oração é uma arma que você tem na sua casa, que você tem na sua vida, para quebrar barreiras. Barreiras vão cair, muralhas vão cair, prisões vão se abrir, quando você orar, quando você clamar, quando você entender que precisa colocar o joelho no chão e orar e falar com Deus. Aí a gente vê que Deus trabalhou aqui de forma milagrosa e Herodes não entendeu nada, manda matar aqueles soldados que estavam ali sob guarda de Pedro. Depois ele queria a glória para si. Falava assim, isso aí é um Deus nada. A Bíblia diz que ele morreu comido de bicho. A glória não era para ele, era para Deus. Tem glória que é para Deus, não é para homem. Não é para Deus, é para homem. Mas eu concluo essa palavra no Salmo de número 124. Salmo de número 124. Fica de pé, vamos dar uma. Vamos lá? 124 diz assim: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantassem contra nós, então eles teriam nos engolidos vivos. É verdade. Se não fosse o Senhor, irmã Josi, estaríamos nem aqui, gente. Mas olha bem, ele disse assim, olha, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Mas versículo 7, coloca aí JV para nós. A nossa alma vamos de novo. A nossa alma como um laço do passarinheiro. O laço quebrou. Ei, diga aí, o laço quebrou. Diga para o irmão do lado aí, o laço quebrou e nós escapamos. O laço quebrou. Não, sério. O laço quebrou e nós escapamos. Aí diz assim, olha, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, você está aqui, sabe por quê? Porque o laço quebrou e você escapou. Eu estou aqui porque o laço quebrou. Paulo vai dizer, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Aí Colossenses vai dizer assim, olha, toda cédula que era cravada contra nós, Cristo rasgou, jogou fora. Sabe por quê? O laço quebrou e nós escapamos. Aleluias. Nós estamos aqui por causa da graça, por causa da misericórdia do Senhor. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel, o povo de Israel dizendo, se não for o Senhor, mas o laço quebrou
e nós escapamos. Glorifica o Senhor, a sua alma é livre para adorar. Você não pode ter a mão, um pé. Você que me ouve aí pelas mídias, pode estar em cima de uma cama, mas deixa eu te dizer uma coisa: você pode estar preso no físico, mas a sua alma está livre nesta manhã para dizer: Deus, eu te adoro. Deus, eu te amo. Deus, eu te quero comigo. Eu quero estar na tua presença. Sabe por quê? Porque o Senhor fez a minha alma se escapar, e eu estou livre para glorificar o nome do Senhor. João 8 diz assim: Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres.